Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula no nosso curso. Nesta aula, eu vou te mostrar como adicionar, editar e excluir usuários no WordPress. Mas antes de te mostrar como adicionar, editar e excluir usuários, eu vou te explicar um pouco a respeito de como funciona o sistema de gerenciamento de funções de usuário do WordPress. Vamos lá? O WordPress ele possui 5 funções de usuário padrão. Ele possui a função do administrador, do editor, do autor, do contribuidor e do assinante. Agora eu vou te explicar como funciona, quais são as atribuições e limitações de cada um desses usuários. Primeiro vamos falar sobre o administrador. O administrador ele é uma função de usuário muito poderosa, a mais poderosa do WordPress. Os usuários com a função de administrador, eles podem adicionar novas postagens, editar as postagens de qualquer usuário do blog e até excluir qualquer postagem. Como administrador, você tem controle total sobre seu conteúdo. Você também pode editar os arquivos principais do WordPress, da instalação do WordPress. Você pode fazer alterações no editor de temas. Você pode gerenciar plugins, criar e modificar outras contas de usuário e várias outras funções. Basicamente, como administrador, você pode fazer praticamente qualquer coisa num blog WordPress. Um blog deve ter apenas um administrador. Preferencialmente, o administrador deve ser o dono do blog. No entanto, se você quiser deixar alguém servir como administrador do seu blog, é muito importante que você escolha alguém que seja absolutamente confiável, ok? Agora vamos falar do editor. Um editor ele pode criar, editar, publicar e excluir conteúdo do blog, tanto para posts quanto para páginas. Ele também pode moderar a seção de comentários, bem como gerenciar categorias e links. O editor pode gerenciar não apenas o conteúdo criado por ele mesmo, ele também pode gerenciar o conteúdo que outros autores enviam para o blog. O editor não pode gerenciar plugins e temas. Ele também não pode criar novas funções de usuário. O painel dele vem com menos opções do que o painel do administrador. E ele nem consegue acessar as configurações gerais do WordPress, ok? Quando você tem a função de editor de um blog, você vai notar que o painel do WordPress possui várias funções a menos do que o painel de um usuário que tem a função de administrador. Vamos para o próximo. Agora vamos ver o autor. Um autor pode escrever, modificar, publicar e excluir seu próprio conteúdo. Mas atenção, ele não pode ver o que os outros usuários criaram. Dentro do painel de administração do WordPress, o autor ele não consegue visualizar o conteúdo publicado pelos outros autores do blog, pelos outros usuários do blog. O autor ele também pode fazer o upload de arquivos na biblioteca de mídia, mas não tem permissão para removê-los. Atenção, isso aqui é importante. Se você tem a função de autor, você consegue subir imagens para a instalação do WordPress, mas depois de subidas, você não consegue removê-las. Para removê-las, é preciso pedir a um administrador. No que diz respeito aos comentários, o autor pode ver todos, mas pode responder e editar somente os comentários em suas próprias postagens, não nas de outros autores. Agora vamos ver sobre o contribuidor. O contribuidor pode escrever, editar e excluir suas próprias postagens, mas não pode publicar nada. Okay? Isso aqui é importante. O contribuidor pode escrever, editar e excluir suas próprias postagens, mas não pode publicar nada. Para ele publicar, ou seja, depois que o contribuidor termina de escrever a postagem dele, um administrador ou um editor precisa revisar essas postagens antes delas serem publicadas, ok? Então ele pode escrever lá normal, no entanto, antes das postagens aparecerem para o público do blog, um administrador ou um editor precisa ir lá
na instalação do WordPress, revisar as postagens do contribuidor e só então elas serão publicadas. O contribuidor não pode acessar a biblioteca de mídia. Portanto, se ele desejar utilizar a biblioteca de mídia, um editor ou um administrador precisa ajudá-lo. Caso contrário, ele de forma alguma conseguirá acessar a biblioteca de mídia. O contribuidor ele pode ler comentários, mas não tem autorização para gerenciá-los. Na instalação do WordPress, lá dentro do painel de administração do WordPress, o editor consegue ver todos os comentários, mas não tem como ele fazer nada, ele pode apenas ler, não consegue fazer mais nada, não tem nenhum poder de gerenciamento sobre os comentários. Por último, vamos falar sobre o assinante. Cada novo usuário do WordPress se torna um assinante por padrão. O assinante ele tem apenas algumas opções no WordPress. É o usuário menos poderoso da instalação do WordPress. Ele pode ler o conteúdo. O assinante, olha, preste atenção. O assinante ele pode ler o conteúdo, escrever e postar comentários, gerenciar seu próprio perfil e só, mais nada. Somente isso que um assinante pode fazer. Ele pode apenas escrever e postar comentários e gerenciar seu próprio perfil. Ele não tem mais nenhum outro poder lá no painel do WordPress. O assinante é a função de usuário mais básica do WordPress. Porém, ela é útil se os usuários, ou seja, se os visitantes do seu blog, precisarem fazer login no seu blog para ler suas postagens e deixar comentários. Ou seja, essa função vai ser útil somente se você tiver um blog fechado, ou seja, se para as pessoas lerem o seu conteúdo, conseguirem acessar o seu conteúdo, elas precisam se registrar no WordPress. Tá bom? Mas se você tiver um blog aberto ao público, onde qualquer pessoa que chegar conseguir ler, você basicamente não vai precisar dessa função de assinante, tá bom? Você vai precisar dela somente se você quiser criar um blog com conteúdo fechado, ou se você quiser criar, vamos dizer assim, cursos para assinantes. Nesse caso, você vai precisar dessa função de usuário aqui, tá bom? Agora vamos partir para a parte prática. Eu vou te mostrar lá no painel de administração do WordPress como você pode adicionar usuários, editá-los e também excluir usuários, ok? Vamos para a segunda parte da aula?